João capítulo 4. Preste atenção no texto, em nome de Jesus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que ele dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água do poço e ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, também chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, por esse encontro, por essa ceia. Obrigado por essa Páscoa, mais uma que estamos passando, glorificando o teu nome, Senhor. Obrigado pela nossa casa, obrigado pelos nossos negócios, obrigado, Senhor, pela vida que desfrutamos, obrigado pelas portas que se abriram, obrigado até pelos caminhos que se fecharam, porque o Senhor conhece o todo. Nós não sabemos às vezes as razões que o Senhor tem para tomar determinadas decisões, mas nós entendemos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E a tua vontade, Senhor, é falar conosco, é se revelar a nós através da tua palavra. Nós te pedimos, fala conosco mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Existe um equívoco que nós cometemos, de um pensamento popular, que é acreditar que todas as coisas que são valiosas só são valiosas porque elas são difíceis e dolorosas. Não são nada fáceis de conquistar e precisam ser dolorosas para então darmos o valor. É verdade sim que muitas coisas não são nada fáceis de enfrentar, não são nada prazerosas de passar, e elas se tornam valiosas por isso, e nós vamos comentar sobre isso também. Mas nem tudo é assim. Tem coisas que Deus nos deu, que Deus nos dá o privilégio de participarmos,
que Deus nos oferece e que elas são muito fáceis de fazer e elas são muito prazerosas de praticar. Dentre elas, por exemplo, a comunhão, a congregação. O poder congregar, por exemplo, é muito fácil e é muito prazeroso. E quando eu falo que é fácil, eu falo obviamente na realidade de Brasil, porque existem lugares que de fato poder congregar é muito difícil, é muito arriscado, é muito doloroso. Mas falando de Brasil, é extremamente fácil. Difícil é você congregar na China, na Coreia do Norte, no Paquistão. Difícil é você professar o nome de Jesus e se encontrar como igreja no Irã. Países que literalmente assassinam, condenam à morte qualquer um que expresse outra fé senão aquela que o Estado determina. E o evangelho, o cristianismo é perseguido no mundo todo. Então sim, existem lugares que a igreja precisa se reunir em cavernas, em buracos, em túmulos, em lugares totalmente inóspitos e escondidos, nada prazeroso e muito difícil. Mas se falando de Brasil, se você disser que é difícil, só é difícil porque a preguiça é mais forte. Só é difícil porque a lista de prioridades coloca a igreja e a congregação lá no final, se der tempo, quando der tempo, porque eu tenho outras prioridades. Aí se torna mesmo difícil, porque a gente escala, a gente coloca prioridades na vida. Agora, olha que fácil que é, olha que prazeroso que é. Nós acabamos de ver lá em Balneário Camboriú essa semana um ajuntamento de mais de 15 mil cristãos na beira da praia, vendo o sol nascer, com toda a facilidade de liberação de órgãos públicos, de espaço na praia, de liberdade de culto, de poder escolher um lugar maravilhoso que é a beira do mar, vendo o sol nascendo, a facilidade de se reunir em uma multidão para glorificar o nome do Senhor. É fácil e é extremamente prazeroso. Quem foi sabe que foi uma alegria estar lá. A liberdade de culto que nós temos. Então é fácil, não diga que é difícil. E é prazeroso, porque a comunhão fortalece. O partir do pão, as orações, a comunidade de fé, o congregar, é um lugar de fortalecimento, é um lugar de crescimento, é um lugar de desenvolvimento. E graças a Deus, no Brasil, ainda é muito fácil. E é extremamente prazeroso. Olha a qualidade do templo que nós estamos aqui agregados. Olha o ar-condicionado ligado. Olha as luzes. Olha o conforto. Olha o privilégio. Olha o estacionamento. Olha tudo que nós temos de facilidade, de conforto e de prazer para poder cultuar o nome de Jesus. Então é muito fácil, sim. E é muito prazeroso. Uma outra coisa que é muito fácil e prazerosa: o casamento, o matrimônio. Não, bispo, o casamento, meu Deus do céu, é uma dificuldade. Então você casou mal, ou você que é o mal da história. Porque se você casou bem, o casamento facilita a vida. Porque é um princípio bíblico que diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Um pode ser vencido, mas dois não se vencem facilmente. E um cordão de 3 dobras, que é o Espírito Santo de Deus nesse matrimônio, não se rompe facilmente. Deus disse: não é bom que o homem viva só. Então Deus facilita o casamento, facilita o matrimônio, dá prazer ao relacionamento, casar e ter filhos. Obviamente que existem pessoas que têm uma dificuldade biológica, uma questão de saúde, tem uma dificuldade de gerar filhos, mas ainda que tem uma dificuldade de gerar por uma questão biológica, como fazer filhos é bem fácil. Eu não preciso nem explicar aqui como é que faz, né?
E se você disser que não é prazeroso, aí eu desisto de você. Aí teu caso é psiquiátrico, é de remédio. Porque é bom, é fácil, é prazeroso. Você sabe uma outra coisa que é fácil e prazerosa e que é extremamente valiosa, que Deus te deu? O dom da vida, celebrar a vida. Celebrar a vida é fácil e é prazeroso. Só não é fácil para quem está iludido pela ostentação, para quem está iludido pela ganância, para quem está iludido pelas coisas que os outros têm, e a sua felicidade, a sua capacidade de celebrar a vida tem a ver sempre com aquilo que não tem ainda e não com aquilo que já conquistou. Mas é muito fácil celebrar a vida, especialmente onde nós estamos. É muito prazeroso. Essa semana, sábado, sexta-feira, eu saí para caminhar, e andando pela beira-rio, ali na orla de Itajaí, lotada, um monte de gente caminhando na rua, um monte de gente sentadinho com as suas, lá nos moles, com as suas cadeiras de praia. A maior parte das pessoas a gente olha e vê que são gente humilde. Mas, meu irmão, é fácil, com uma cadeirinha de praia em Itajaí, R$10 no bolso, você para lá nos moles, toma um caldo de cana e fica celebrando a vida, olhando para a natureza, glorificando o Criador. E vai me dizer que isso não é prazeroso? Então é fácil sim celebrar a vida. A gente é que fica dificultando. A gente é que fica criando empecilhos. Mas é fácil. Agora, obviamente que existem outras coisas que são muito valiosas e que não são nada fáceis e também não são prazerosas para você conquistá-las. Uma das coisas, por exemplo, é a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento, elas facilitam as coisas depois que você tem, e elas te dão prazer em desfrutar. Mas para conquistar, não é nada fácil, não é nada prazeroso. A Bíblia diz que você conquista com esforço, com dedicação, gastando tudo que tem, dedicando prioridade, cansando, se esgotando muitas vezes. Não é fácil você adquirir um conhecimento. Não foi fácil você se tornar um especialista naquilo que você é. Não foi nada prazeroso você ter que abrir mão de benefícios imediatos por uma carreira que você precisou planejar, estudar, se trancar dentro de um quarto, se preparar enquanto as pessoas estavam curtindo a vida. Você estava se sacrificando. Hoje, graças a Deus, o teu conhecimento facilita muitas coisas e te dá prazer. Mas conquistar esse valor não foi fácil e não foi prazeroso. Nós estamos na Páscoa. Talvez esse seja o auge daquilo que não foi nada fácil e nada prazeroso, mas foi conquistado porque é muito valioso. Quem? Você. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por nós, para nos redimir do nosso pecado, para nos justificar da condenação, para nos afastar daquele império de dominação e de escravidão e nos transportar para uma nova vida. Na cruz do Calvário Ele se entregou por nós. Não foi nada fácil e não foi nada prazeroso, mas também não tem nada que se compare ao valor da cruz. Pelo menos nós deveríamos ter o entendimento do valor que ela tem, do que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que Ele nos comprou com um alto preço, um preço que não há moeda corrente na terra, não há recurso na terra que seja capaz de bancar o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, o alto preço que foi pago com seu sangue puro, limpo, extremamente valioso. Mas não foi nada fácil e não foi nada prazeroso. O texto que nós acabamos de ler mostra Jesus indo para um lugar nada fácil e nada prazeroso, mas era necessário que Ele fosse.
O texto vai dizer que ele está saindo da Judéia e ele está indo para Galileia, e no meio do caminho era-lhe necessário passar por Samaria. Não era-lhe necessário passar por Samaria porque só havia uma rota, haviam muitas rotas. Ele poderia inclusive desviar, ele poderia ir pelas margens do Jordão e passar as margens da Samaria, mas o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por ali. Necessário porque era valioso o que ele precisava fazer. Apesar de não ser nada prazeroso e nada fácil, ele decidiu passar por Samaria e ir a uma cidade chamada Sicar. Sicar significa bêbado ou bebida intoxicante. Essa mensagem tem a ver com uma visitação do Espírito em nossa vida, em áreas que não são nada fáceis e nada prazerosas, mas o Senhor entende que é necessário que ele passe aqui hoje. Para o Senhor é necessário, não é fácil para ele, não é prazeroso para ele, entristece o seu espírito. Não seria necessário se nós não fôssemos tão falhos e pecaminosos, mas hoje ele declara: é necessário que eu passe por esse lugar. Nada fácil de lidar, nada prazeroso de passar, mas eu posso transformar a vida de vocês se vocês deixarem eu entrar. Lugares intoxicantes. Jesus vai tratar o tempo todo sobre bebida. Ele está falando de água, água da vida, água do poço. E Sicar significa bebida intoxicante. Coisas que nós bebemos ao longo da nossa vida e que vão nos intoxicando de fato, e vão nos intoxicando gradualmente, sem nem percebermos. Quando vemos lá na frente, estamos completamente envenenados. É aquele vício lá da adolescência, aquele hábito, aquele cigarro, aquela maconha, aquela cocaína, aquela bebida, aquele hábito de apostar, de jogar, que foi nos intoxicando, e já se passaram 20 anos, 30 anos, e agora a gente percebe a toxicidade e o mal que isso está fazendo em nós. Gente que conhece a Deus, gente que conhece o Evangelho, gente que conhece a palavra, mas um péssimo hábito que foi lhe contaminando a vida há muito tempo, lhe acompanhando, e agora a idade vai chegando, a gente começa a perceber o mal que isso fez, que a gente não tinha noção, porque gradualmente vai intoxicando devagarinho, vai envenenando devagarinho. E hoje o Senhor vai visitar essa área e vai te libertar disso de uma vez por todas, para você viver uma vida de fato, sem grilhões, sem amarras, livre, bebendo uma água de vida em nome de Jesus, e não mais uma água que intoxica, que dá sede uma vez e outra vez e outra vez, e todas as vezes a gente volta para aquele lugar. É aquele hábito alimentar, talvez, de uma geração que aprendeu a comer comida de plástico, industrializada, não sabe mais descascar uma fruta, mas desembalar uma embalagem, sabe? E isso vai nos intoxicando, vai nos adoecendo, vai nos levando a uma vida sedentária, adoecida. Muitas doenças hoje que nós temos têm a ver com alimentação. Muitas enfermidades, colesterol, diabetes, cânceres, que são desenvolvidos por causa do nível de alimentação que nós temos, de péssimos hábitos desde a infância. E agora a idade vai chegando, a gente percebe. Não é fácil mexer nisso, não é nada prazeroso mexer nisso, porque temos uma consciência, mas ao mesmo tempo somos escravos de uma dominação, de um impulso. Basta ficar um pouquinho nervoso, já vai correr para o chocolate, já vai correr para a pizza, já vai correr para a comida industrializada. Basta ficar um pouquinho ansiosa, a dieta já vai para o espaço. É um lugar de escravidão, é um poço, onde a gente volta para beber água o tempo todo e nada satisfaz, e a vida vai passando e cada vez mais intoxicados nós estamos.
é um hábito comportamental, educacional, que há muitos anos você ou eu vamos vivendo, e isso vai nos tornando pessoas tóxicas, pessoas difíceis de lidar, gente que está no evangelho, que diz que aceitou Jesus, mas o caráter não muda, porque segue bebendo essa água de poço que vai intoxicando, vai nos transformando em pessoas repulsivas. As pessoas não têm paciência de entrar aí, porque não é nada fácil mexer em gente teimosa, em gente orgulhosa, em gente vaidosa. Não é nada prazeroso você ter que lidar com feridas que você tem que botar a mão. Agora Jesus está disposto. Não é nada fácil, não é nada prazeroso, mas é necessário que Ele passe aí hoje, para mudar comportamentos, para mudar expressões, para mudar formas de falar. Provérbios 18, 21 vai dizer assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua determina vida ou morte, e as palavras são sementes que geram ambientes, e aquilo que talvez a gente esteja falando para outros é o que vai nos dar o alimento, que vai nos nutrir amanhã, emocionalmente, espiritualmente, porque os que usam comerão do fruto. Por isso que a Bíblia diz: abra a tua boca para bendizer, abra a tua boca para edificar, abra a tua boca para construir. Mas os hábitos comportamentais, o que tem de crente murmurador, o que tem de crente amaldiçoador, o que tem de gente que conhece o evangelho, mas amanhã não vai profetizar, vai amaldiçoar, porque é um hábito comportamental, que as pessoas já até deixaram para deixar assim, ele é assim mesmo, ele é assim, ela é assim mesmo, não adianta, dá nem bola, fala só da boca para fora. Só que o que você acha que é da boca para fora, o que as pessoas acham, está tornando a tua vida tóxica. E Jesus diz: é necessário que eu passe aí hoje. Não é fácil, não é prazeroso, mas é valioso eu passar aí, porque você tem valor, eu vou mudar a tua história. O Salmo 140, Davi escreveu dizendo que os perversos e os violentos têm veneno de víbora nos seus lábios. O apóstolo Tiago vai escrever na sua carta no capítulo 3, que os animais de toda a terra, todas as aves, animais da terra ou do mar, são domesticáveis, mas a língua é impossível de domar, e o seu veneno é mortífero. Então a nossa língua vai nos intoxicando, vai nos envenenando, e o Senhor hoje quer entrar nesse lugar, e quer nos purificar de todo o mal, quer mudar a nossa história. Jesus se assenta à beira de um poço, perto do meio-dia, e vem uma mulher buscar água, e Jesus começa a conversar com ela dizendo: me dá água para beber. E ela fica impressionada, porque Jesus era um judeu, e samaritano não falava com judeu, e ela diz: eu sendo samaritana, como é que tu me pede água para beber, sendo tu um judeu? E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus começa a tratar o coração daquela mulher. Por que a gente fala o que fala? Por que a gente se comporta como a gente se comporta? Por que a gente trata como a gente trata? Por que nós temos esses hábitos difíceis de lidar, nada prazerosos de tratar? Mas agora tem uma coisa curiosa: apesar de termos esses hábitos,
apesar de termos esses comportamentos, Jesus está ali conosco. Porque Ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias. Sabe o que a religião vai te dizer? A religião vai te dizer o seguinte: quando tu foi lá, Jesus não estava contigo. Quando tu passou do limite de velocidade, teu anjo ficou para trás. Quando tu visitou aquele lugar, Deus não estava lá contigo. Quando tu falou o que tu falou, tu estava sozinho. E não é o que o Evangelho me ensina. O Evangelho me ensina que Deus não é um Deus de visitação, Deus é um Deus de habitação. Deus habita conosco, Deus mora em nós. Só que o Senhor morando em nós, ainda assim nós agimos perversamente, com maldade. Isso entristece o Espírito Santo. Deus não está ali com prazer, Deus não está ali achando as coisas fáceis, mas ainda assim não nos abandona, Ele está ali. E por que a gente continua fazendo? Porque a gente não tem uma consciência de quem Ele é, uma clara de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Quando aquela mulher pergunta quem Ele é, Jesus diz assim: ó, se você soubesse qual é o dom de Deus e quem está falando com você, você pediria água, e Ele te daria a água da vida. Jesus ali está usando um fenômeno que na psicologia é chamado de teoria do espelho, que é quando você vê no outro qualidades que te alegram, que te dão empatia, ou defeitos seus que te incomodam, que te dão raiva. Mas você, ao ver no outro, de fato você fica irritado, mas não é o outro, é você nele. Tem aquele ditado que diz assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Normalmente coisas que te incomodam nas outras pessoas, quando você vai ver, você tem elas em você, e você não sabe lidar com elas. Coisas que você olha para os outros e você celebra, tem a ver com qualidades que você tem e você identifica no outro também. É essa a teoria do espelho. Quando Jesus faz isso, Jesus está levando aquela mulher a se enxergar. Quando Ele pede água para aquela mulher, Ele está fazendo ela se enxergar, e ela fica: como é que tu pede água para mim? Tem uma história que é real, de um pai que descobriu que o filho estava usando droga. E quando ele descobriu que o filho estava usando drogas, o pai ficou muito angustiado, muito entristecido, desesperado, porque era o seu filho se perdendo nas drogas. Agora, a decisão que aquele pai tomou foi contra a realidade da maior parte das pessoas, a reação da maioria das pessoas. Aquele pai olhou para o filho e disse assim: tu está usando droga? Tô. Então a partir de hoje eu vou usar droga com você. Se você quer usar droga, então hoje eu vou com você. É cocaína que você vai cheirar, eu vou cheirar junto com você. E o pai botou no coração e disse: a partir de hoje nós dois vamos cair na droga. E aquele filho ficou constrangido. Aquele filho entrou num lugar de desespero, de vergonha, de arrependimento genuíno, porque ele disse assim: não, eu estou acabando com a minha vida agora, o meu pai é meu herói, o meu pai não merece passar por isso, eu não vou permitir que o meu pai se acabe com aquilo que eu sei que acaba a minha vida, porque todo mundo sabe que está errado. Agora, quando ele viu o pai, o seu herói, a pessoa de caráter, quem Ele criou, dizendo: eu vou me perder junto com você, aquilo lhe provocou um constrangimento de arrependimento. E a palavra diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Tem muita coisa que Deus permite que a gente viva, Ele não nos abandona, Ele está conosco, mas é para que a gente tenha esse senso de responsabilidade. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Eu não estava sozinho quando eu estava me perdendo, Ele estava do meu lado. Agora eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, não vale a pena, não é por medo, é por constrangimento, é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Entenda uma coisa: Deus é bom, mas Deus quer transformar a tua vida em coisa boa. Para de ficar dando cabeçada, para de ficar bebendo essa água,
Você só está bebendo essa água e ele sentado no poço do teu lado, porque você não tem noção de quem ele é. Porque ele disse para ela e disse para nós: se você tivesse noção do dom de Deus e de quem está falando com você, você pediria e eu te daria a água da vida. Se você tivesse noção do dom de Deus e de quem está com você, você pararia de beber essa água de poço que dá sede outra vez e outra vez e outra vez, e pediria a água da vida que vai te libertar. Jesus disse àquela mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, no seu interior nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma libertação total, uma transformação total, um Deus entrando nesse lugar que não é nada fácil, não é nada prazeroso, mas te dando uma oportunidade de parar de beber dessa água e beber uma água que vai te dar vida. Ela disse o seguinte: então tá, Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais venha nesse poço e precise tirar água. Ela entendeu quem estava falando com ela, e quando ela entendeu, a Bíblia diz assim: ó, peça e vos será dado, busque e encontrará, bata e a porta lhe será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe é aberta. Qual é a tua sede, qual é a tua escassez, qual é o teu vício, qual é a tua amargura, qual é a escravidão? A palavra está dizendo: peça da água da vida, e se você pedir, Ele vai te dar em nome de Jesus, e você nunca mais vai precisar voltar nesse poço. Jesus disse assim: então tá, vai lá, chama o teu marido. Jesus entra num papo que aparentemente não tem nada a ver. Estava falando de água de poço. Ela pediu água e Jesus disse: não, eu vou te dar, mas vai lá e chama o teu marido. E aí ela dá uma resposta: eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim: o que você fala é correto, porque a verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem que está com você agora nem teu marido é. Você falou a verdade. Sabe o que Jesus fez? Jesus entrou na sede real daquela mulher. Jesus começou com um papo de dar água de poço, mas ele queria encontrar a sede, ele queria revelar a sede daquela mulher, e a sede daquela mulher era de relacionamentos frustrados. Uma pessoa que já tinha casado 5 vezes, e todos os seus relacionamentos frustrados, decepcionantes. Tem gente entre nós que sofreu a amargura de um divórcio, de um casamento que foi destruído, de uma relação que não deu certo, e o sentimento é o mesmo dessa mulher. Saber de uma coisa? Agora eu vou me relacionar, mas sem compromisso, não quero aliança com mais ninguém, quero só me envolver aqui. Mas começou a ficar muito comprometedor, cada um para o seu lado, porque eu me decepcionei, eu me frustrei, eu perdi a esperança, eu perdi a confiança. Essa mulher ainda já tinha tentado 5 vezes, no 6º agora ela estava nesse tipo de relação. Apocalipse capítulo 13 vai dizer que o 6 é o número do homem. O 6 aqui é o símbolo de uma tentativa humana, do jeito humano, do jeito carnal, das coisas do nosso jeito. Essa mulher já tinha tentado 6 vezes do jeito dela, fazendo da forma dela, encontrando homens segundo a vontade dela. 6 homens e nada tinha dado certo, mas o 7º homem, o número da perfeição, o número da sabedoria, o número da expressão de Deus, esse ia mudar a sua vida. Porque quando esse homem entra na nossa vida, todas as outras coisas se ajustam. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas todas vão para o lugar. Ele organiza todas as coisas. Quando Ele é primeiro, todas as demais coisas, cada uma encontra o seu lugar. Está na hora de você parar de dar o seu jeito e entregar a sua vida àquele que pode dar jeito nela, o 7º homem, a perfeição de Deus.
Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. E uma outra coisa, quando Jesus falou com ela, Jesus cumpriu um princípio, que é o princípio da libertação. Não há arrependimento sem confissão sincera. Jesus precisava extrair daquela mulher uma confissão sincera, para que ela pudesse, arrependida, ter uma transformação de mentalidade e uma nova vida. Por isso que ele pressiona, por isso que ele provoca: vai chamar o teu marido. E ainda bem que ela foi sincera diante do Senhor. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: você falou a verdade. Já tivesse 5, e quem agora você está se relacionando não tem compromisso nenhum com você, nem você com ele. O que você fala é a verdade. E a partir de uma confissão sincera, eu posso transformar a tua vida genuinamente. Talvez seja isso que o Senhor esteja esperando de você hoje, uma confissão sincera. Justo é aquele que se arrepende e não fica se justificando dos seus pecados, mas se entrega em confissão sincera, e o Senhor vem e lhe perdoa de todos os pecados. A palavra fala assim em Tiago: confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O interessante é que quando Jesus entra na vida, as ansiedades, as angústias, as coisas do cotidiano, elas perdem o valor. Foi Jesus revelar quem ela era. Ela disse assim: vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados disseram que a gente adora nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse assim: crê em mim, mulher, é chegada a hora em que não se adorará nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Olha que interessante, o papo era de água, o papo era de angústia, o papo era de necessidade, o papo era de coisa de caráter. Quando Jesus entrou, ela confessou e o Evangelho entrou na sua vida, ela entendeu quem era o Senhor que estava diante dela. O papo dela mudou, começou a falar de coisas do reino de Deus. É isso que você vê na vida de quem está com Deus. Tem problema para resolver, tem situações para tratar, mas o seu papo é reino de Deus. A sua palavra agora é falar das coisas que transcendem, é falar das coisas espirituais. Uma das maiores evidências que o Senhor começou a fazer uma transformação em você, não é que você não tem coisas para resolver. A segunda-feira vai chegar, só que basta cada dia o seu mal. O Deus que está com você hoje estará com você amanhã também, mas o teu coração já não estará mais nas coisas da terra, o teu coração estará nas coisas do alto. São elas que te abastecem, elas que te trazem curiosidade. E o Senhor começa a tratar com ela coisas espirituais, dizendo: olha, não se adorará nem aqui nem lá, se adorará em espírito e em verdade. Deixa eu terminar aqui com uma palavra muito importante. Guarde isso cravado no teu coração, impresso no teu coração. Eu vou me alegrar muito todas as vezes que eu chegar nessa casa e essas casas estiverem hiperlotadas como está hoje. Eu quero ver essa igreja expandindo, crescendo, a gente se ajuntando em milhares de milhares. A minha alegria é ver o Senhor transformando vidas, mudando histórias. Agora entenda uma coisa: nunca deixe entrar no teu coração um sentimento que para você estar salvo, você precisa estar aqui dentro. Para você ter relacionamento e segurança com Deus, você precisa estar dentro da igreja, dentro do templo, num lugar geográfico. Eu me lembro quando o pai morreu e começou uma confusão, e tudo aquilo que ele construiu naquele lugar estava se perdendo, e aquele barco começou a afundar, e aquele barco foi para o fundo e levou muita gente para o fundo. Sabe por quê? Porque muitos do que lá estavam eram templistas, idolatraram o lugar, colocaram o seu coração numa geografia, num ambiente, num prédio, porque de fato lá os seus familiares se converteram, lá muitas coisas aconteceram, lá muito de Deus aconteceu, mas agora já não estava mais acontecendo, porque Deus não é um Deus de prédio, Deus é um Deus de espírito. Afundaram junto porque santificaram métodos, idolatraram ambientes. É muito importante que a gente esteja aqui,
Mas esse lugar aqui não é o lugar de intimidade. O lugar de intimidade é no secreto. Aqui é o lugar da manifestação da cristandade, não da intimidade. Sabe para que a gente se junta? Para manifestar o amor que recebemos, a misericórdia que recebemos, a compaixão que recebemos, nos fortalecemos mutuamente, nos aconselharmos. Mas intimidade com o Senhor, quem gosta de ficar mantendo intimidade em público é gente má da cabeça. É igual um casal que fica se pegando no público, é constrangedor. Intimidade é no secreto, no público é cristandade. Então é lá no teu quarto, é lá em espírito e em verdade, é lá na tua casa, é lá no teu devocional, é lá no teu dia a dia, que você vai se encher, que você vai mostrar intimidade, que você vai se relacionar profundamente com o Senhor. E aqui no público você vai manifestar toda a bondade que você recebeu, servindo esse Deus em pessoas. Agora não idolatre o lugar, meu irmão. O lugar é só um lugar, é o que Jesus está dizendo. Para de ficar pensando que tem que ser em Jerusalém, que tem que ser nesse monte, tem que ser não sei o que. Não, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aonde eles são adoradores. Aonde eles estão conectados. Aonde eles estão, eu estou procurando. Ah, como é importante a gente congregar. A Bíblia diz que é importante, não deixemos de congregar. Agora não santifica a congregação não, meu irmão, no sentido de que sem ela você não tem Deus. Tem muita gente botando domingo na sua agenda, achando que tem Deus, e estão sem o Senhor, porque no seu dia a dia estão desconectados do Pai. Jesus então conversando com aquela mulher diz: o Messias quando vier vai nos revelar todas as coisas. E ele termina dizendo: eu sou o Messias, aquele que está falando com você. Aquele que estava falando com ela está falando hoje também. Ele há de voltar, como diz a sua palavra, virá em grande glória, poder, majestade. Nos ajuntará com ele, chegará um tempo onde nós o veremos face a face, ou conheceremos como somos plenamente conhecidos por ele. Mas ele não está calado não, ele está falando. Ele está falando através da sua palavra hoje. Ele está falando dentro desse culto que nós preparamos para glorificar o seu nome. Ele talvez já falou com você hoje através de algum irmão, lá no estacionamento, algum lugar, que alguma coisa que aconteceu, Deus já falou com você hoje. Ele continua falando, e o que ele está falando hoje é o seguinte: para de procurar do lado de fora, porque tudo que eu vou fazer na sua vida, eu vou fazer a partir do teu interior. Começa a olhar para dentro. É no teu interior. Quando o salmista disse no Salmo 23, que tu me conduzes a águas tranquilas, não era um lugar externo, era um lugar interior. Ele nos conduz para dentro de nós, e dentro de nós há um rio que flui, que emana do trono de Deus. O valor é interior, a profundidade é interior, as questões reais da vida, o Senhor está trabalhando no interior. Para de ficar ansioso pensando no que pode vir de fora, nas coisas que deixaram de vir de fora. O Senhor está dizendo: se você souber quem está com você, do seu interior fluirão rios de água viva e uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede, você será alguém que vai matar a sede de muita gente em nome de Jesus. E hoje é o dia de ceia, para nós nos lembrarmos dessa verdade, que o Senhor no nosso interior nos sacia, no nosso interior nos completa, no nosso interior fala conosco, no nosso interior mexe, no nosso interior promove, no nosso interior reforma. E uma vez que aqui dentro as coisas estão organizadas, lá fora as coisas vão se organizar também para a glória do nome dEle. Então a palavra de hoje é: tira os teus olhos de fora e coloca os teus olhos dentro, porque aqui dentro eu estou fazendo uma revolução em você, e vou tornar você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos cear em nome de Jesus.